Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Sérgio, nesta noite, neste dia chamado hoje, a qual Deus nos concede mais uma oportunidade de falarmos dos temas relacionados com a escola bíblica dominical, a qual estamos estudando nesse trimestre. Hoje nós estamos na lição de número 5, que tem por título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. E aqui querendo trazer algo dentro desta lição, expor um pouco daquilo que a palavra nos mostra, daquilo que a Bíblia nos deixa claro, dentro de uma sociedade, de um desdobramento, de uma filosofia pós-modernista, a qual nós vivemos, pode ser observado na crescente defesa da legalização do aborto no Brasil pelos setores intelectuais e culturais. Apesar de 80% da população se denominar cristã, segundo o último censo do IBGE, o mesmo discurso permeia os argumentos para justificar a defesa da eutanásia e até do suicídio, assistido, como é permitido em algumas nações. Então nós vamos perceber que dentro de um número favorável a qual se diz, cristão ou denomina cristão, protestante, católico, de todo o cristianismo em geral, desses 87% ainda permeia entre eles ou entre nós a ideia de que a legalização do aborto, da morte, do suicídio assistido, da eutanásia, e nós vamos ver que não há uma base bíblica, não há meio termo, não há uma contradição na palavra para que nós possamos apoiar tais práticas, Vai contra os princípios bíblicos, vai contra a doutrina bíblica e vai contra os preceitos de Deus, uma vez que nós cremos, nesta palavra, uma vez que cremos nas Sagradas Escrituras. O livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, eu vou deixar falar pausadamente aqui, não vou fazer a leitura toda para nós ganharmos esse tempo dentro da aula, não ficar muito extensa. Você pode fazer a leitura no momento que estiver assistindo a videoaula. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26 ao versículo de número 33 e subsequente o versículo 39 ao versículo 45. Lucas 1, 26 ao 33 e do 39 ao 45. Faça a leitura, para você ter maior entendimento e entender daquilo que nós estamos falando. A verdade prática desta palavra, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Então perceba que Cristo, a concepção divina, através de um ventre materno, ele se opõe, vem para se opor a qualquer tipo de morte infantil intrauterina, ou seja, o aborto Deus não aceita, Deus não concorda, é contra os princípios bíblicos. Nós vamos continuar, Há uma sociedade que defende, há um grupo que defende essa tese, devido a esse pós-modernismo, e nós voltamos um pouco na lição anterior, a qual se diz o meu corpo, as minhas regras, só que nós precisamos entender que o corpo foi gerado, foi criado por um Deus soberano, um Deus supremo. E como foi criado por ele, pertence a ele, e nós não temos o direito de fazer quaisquer alterações, de matar uma vida, de sacrificar uma vida dentro de um ventre. Deus, ele é o autor supremo da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7.
Por isso as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Salmo 139, versículo 13 e 6. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade da Bíblia e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista e reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina, né? Então nós vemos que dentro disto aqui é uma afronta à soberania de Deus. Deus, ele é o criador da vida, foi Deus quem deu a vida, e a 2 Samuel, salvo engano, vai dizer que ele tem o poder de dar e o poder de tirar. Então isso só compete a ele, não compete a nós, né? Não compete ao ser humano decidir quem vive e quem morre. A nossa obrigação é cuidar dentro dos preceitos bíblicos. Na continuidade deste assunto, a qual nós vamos estudando, entre um embate entre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, analisemos hoje a questão do aborto. Hoje nós vamos falar dentro deste tema, né? Dentro deste tema do embate da Igreja de Cristo e o Império do Mal, nós vamos falar do aborto. O mundo é o império da morte. E a defesa que faz do aborto é uma das mais eloquentes provas disso. Muitas das palavras usadas no relato da criação do homem, Gênesis 2,7, retratam um artesão, mestre em atividade, formando uma obra de arte, ao qual ele dá vida, 1 Coríntios 15, 45, acrescentando detalhes às afirmações encontradas no primeiro relato da criação do homem, em Gênesis 1, 27, feito de barro. O valor do ser humano não está nos componentes físicos que formam o seu corpo, mas na qualidade de vida que forma a sua alma. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Jó 33, versículo 4. Então não são os componentes em si, mas aquele que nos criou. Ele é o Criador. Ele foi quem nos formou desde o ventre. O Senhor, ele é magnificado no desenvolvimento da vida humana antes do nascimento, né? O Senhor, ele já é magnificado ainda mesmo antes de vir ao mundo, né? Na gravidez, no período divinamente planejado, o Senhor observa o desenvolvimento da criação ainda no útero da sua mãe. E na mente de Deus, toda a história está desenhada. Deus, soberanamente, determina a vida do homem antes que seja concebido. Ele nos conhece, ele determina. Nós mudamos a nossa caminhada, nós mudamos a nossa trajetória, porque entendemos que há um livre-arbítrio e entendemos que por vivermos em um mundo pecaminoso, em um mundo decaído, o homem que tem escolhido os seus próprios deleites, o homem que tem escolhido os seus próprios prazeres, tem abandonado o Criador, né? Tem abandonado o seu Criador, tem dado ênfase a si mesmo, tem buscado para si aquilo que não é dele, e ele acha que pode fazer como ele quer, mas Deus, ele nos conhece antes mesmo, né, de nós sermos gerados, de nós sermos criados. Quando está ali na fecundação, Deus já conhece ainda uniforme, Deus tem tudo escrito, tudo cravado, tudo está na mão dele, tudo está na direção dele. O tópico 1 desta lição vai falar sobre a concepção de Cristo, né? O anúncio do nascimento de Jesus. A vida humana é um mistério que demonstra o grande poder de Deus, né? Apesar de toda a sua ciência e tecnologia, o homem não é capaz de definir o exato instante em que veio a surgir como ser, pois ninguém sabe o momento em que foi concebido, como também é incapaz de definir o exato instante em que vem a deixar este mundo com a morte. Essas coisas são apenas uma pequena demonstração de que somente Deus tem um controle de tudo e que, portanto, deve ser adorado
como Senhor do universo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 17. Eu e você, nós não sabemos a hora. A ciência não conseguiu descobrir. O homem com toda a sua tecnologia, o homem com todos os seus aparatos, o homem com todo o seu estudo, ele não conseguiu descobrir em que momento desta linha, desse cruzamento, desta formação, o ser humano foi criado, né? E da mesma forma que ele não consegue descobrir e nem passa pela possibilidade humana de saber a que hora vai morrer, que hora que acaba, né? Que hora que começa e que hora que termina, senão o Criador, né? Senão aquele que conhece desde a fundação do mundo, aquele que conhece desde o momento em que nós somos concebidos até o momento em que nós vamos partir desta terra. Observe que neste ponto, aliás, como faremos ainda durante esse esboço em outras passagens, devemos anotar as condições feitas pela, né? Olha o que interessante que esse camarada vai dizer. O Papa João Paulo II, ele diz assim, que foi líder da Igreja Romana em 1978 a 2005, sobre o assunto da sua encíclica, né? Ou Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida. Não podemos deixar de reconhecer que este Papa foi o mais vigoroso adversário do aborto na atualidade, quanto ao valor da vida humana. Assim se expressou Carol Rick. O homem é chamado a uma plenitude de vida que se estende muito além das dimensões e da sua existência terrena, porque consiste na participação da própria vida de Deus. A sublimidade desta vocação sobrenatural revela a grandeza e o valor precioso da vida humana, inclusive já na sua fase temporal. Com efeito, a vida temporal é condição basilar, momento inicial, a parte integrante do processo global e unitário da existência humana. Um processo que, para além de toda a expectatividade e merecimento, fica iluminado pela promessa e renovado pelo dom da vida divina, que alcançará sua plena realização em eternidade. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. Esse Papa, o Papa João Paulo II, é chamado ou é conhecido como o mais vigoroso adversário dentro desta religião, né? Dentro desta crença. Hoje se inverteu muito por aí, mas esse Papa ele foi claro na sua posição contra o aborto, contra aquilo que vai dos princípios divinos, né? E nós temos a miraculosa concepção de Jesus. Porque, irmãos, só Deus. Isso aqui é um milagre. Há conversas, há estudos, há hipóteses de que o homem está criando bolsas, está estudando uma maneira, né, de dar a vida ao embrião ou gerar o ser humano através de uma bolsa, sei lá como é que eles querem fazer, né, tentando ser Deus e cai por terra porque não consegue. Isso aqui é questão de milagre, né? Só Deus ele é capaz de gerar esse milagre, e isso nos mostra através da vida de Jesus, de um ser humano, de um ventre, né, de gerar essa outra vida, de gerar, né, uma vida dentro de si. Se não é Deus, então me explique o que é. Apesar de não sabermos o exato instante do início da nossa existência, temos a convicção de que a vida humana começa com uma concepção. Ou seja, no momento em que as células sexuais dos nossos pais biológicos se encontram e ocorre a fecundação. A partir daí já há vida, o que é cientificamente demonstrado. Entretanto, apesar disso, muitos têm implicavelmente defendido o aborto como se o embrião ou o feto que está no ventre materno fosse tão somente
parte do corpo da mulher. Observe que a vida com a concepção ou com o nascimento, né? Uma criatura no ventre de sua mãe, uma pessoa ou apenas uma massa de tecido, à espera da existência. Muitos médicos e cientistas fazem essas perguntas durante anos, mas a palavra de Deus nos concede uma clara descrição de como, né, o Senhor nos vê antes do nascimento, de nascer. E a Bíblia ensina que Deus considera cada bebê uma pessoa. Ele estabeleceu o futuro de Esaú e Jacó quando eles ainda estavam no ventre materno, Gênesis 25, 21 ao 23. No Salmo 139, o salmista mostrou o absoluto conhecimento do Senhor sobre o desenvolvimento de um feto, e a descrição deste particular demonstra que a vida começa no útero, né? No versículo 13, o salmista afirmou a participação de Deus na vida de um bebê enquanto ele ainda está no ventre da sua mãe. Então, irmãos, não tem como nós pularmos ou nós querermos distorcer a verdade. A verdade, ela é absoluta. A verdade, ela está aí para nós. É a palavra de Deus mostrando que Ele é o dono da vida, que Ele é que tem poder de gerar, que Ele é que tem poder de dar a vida e de tirar a vida, e isso não compete ao homem. No tópico 3 nós temos a bênção do nascimento, né, de Jesus, assim a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Isabel traria João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo disposto. Nós temos dois milagres, né, dentro desta passagem. Tal posicionamento reflete de forma indubitável que o mundo se encontra debaixo do poder do maligno. João 5,19. Que são servos do adversário das nossas almas, João 8,34, e sendo assim, estão a serviço do trabalho do diabo, que outro não é senão matar, roubar e destruir, João 10,10. A aceitação do aborto na legalização de grande parte dos países atualmente é uma demonstração clara desta triste realidade do homem sem Deus e sem salvação. Observamos aqui que a violência em nossa sociedade torna-se cada vez mais intensa. Muitos programas de televisão usam para atrair os telespectadores. O complementar tantas mortes insensibiliza as pessoas quanto à importância da vida. E isso resulta na negligência com respeito às questões do aborto. O aborto tornou-se algo comum na sociedade moderna. Muitos defendem o direito das mulheres a abortarem seus filhos. E essa atitude está em confronto direto com a palavra de Deus, né? Na lição que nós vemos e que estamos estudando, ela é confronto direto contra a palavra de Deus. E a igreja, enquanto agência do reino de Deus na terra, enquanto povo de Deus santo e separado, deve anunciar o evangelho, defender a vida humana e inclusive a vida intrauterina, né? Usando não só de palavras, mas de gestos concretos para impedir esta matança diabolicamente engendrada na nossa civilização. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. É papel da igreja confrontar, é papel da igreja não concordar com esse tipo de coisa. É papel da igreja ir à frente e mostrar que a palavra de Deus é verdadeira e que nós não podemos aceitar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se eu entendo como cristão o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, eu não posso conformar com o que a sociedade quer implantar, com o que a sociedade quer colocar e inferir, né, dentro da sociedade religiosa. Como cristão, nós temos que defender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Amém? Tópico de número 2, a cultura da morte. Parece
uma utopia, um absurdo falar que nós temos a cultura da morte, né? A morte no nosso país é cultura. Na sociedade, no mundo, está virando cultura. O projeto ideológico, a cultura da morte, é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico, né, da vida. Entre outras pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade, né? Quer controlar o nascimento do ser humano, quer controlar, né, aquilo que Deus deixou para estar aí. O ser humano agora, ele tira de Deus a autoridade da vida e coloca sobre as suas mãos, né? Ele tem autoridade. Agora é o ser humano que tem autoridade de dar e autoridade de tirar. Na hora que quiser conceber, concebe. Na hora que quiser matar, mata. Na hora que quiser abortar, aborta, né? Tá nas mãos dele, mas há um julgamento para isso aí. Há um julgamento e Deus não se deixa, né, escarnecer. Nós estudamos na lição passada que a ira de Deus está sobre a impiedade. Estão achando que Deus não está vendo, mas Deus está guardando para o grande juízo, para o grande acerto de contas, né? O grande acerto de conta. O aborto é a expulsão espontânea ou provocada do feto antes do sexto mês de gestação, antes que o feto possa sobreviver fora do ventre materno. Deste modo, toda e qualquer expulsão do feto ou do embrião antes da complementação do desenvolvimento do feto dentro do ventre materno é considerado aborto, né? De forma que não tem cabimento às indagações que fazem a respeito do uso de certos medicamentos ou de certos dispositivos contraceptivos, como o DIU, que causam a expulsão de embriões de dentro do ventre materno. O uso de tais medicamentos também configura a prática de aborto, né? Fica claro aqui para você que está vendo esta videoaula, né? Cuidado, né? No Brasil, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido são considerados práticas ilegais e, consequentemente, passíveis de exame pelo Poder Judiciário, né? O pós-modernismo defende a legalização do aborto e da eutanásia, ignorando o que diz a palavra de Deus no tocante à defesa da vida humana. Nós temos que ter o maior cuidado para nós não estarmos concordando com aquilo que vai contra a palavra de Deus, né? O direito sobre o corpo não é meu e não é teu. O direito sobre o corpo é do Criador, né? A cultura pós-moderna insiste que é o direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo, e essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e comportamento humano, né? A qual nós vimos na lição de número 3. O slogan "Meu corpo, minhas regras", né, é utilizado nas liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para escolher entre a vida e a morte. Então, o meu corpo é as minhas regras. Eu escolho quem vive, eu escolho quem morre. A Bíblia não deixa de mencionar o aborto, palavra que aparece algumas vezes nos textos bíblicos, exatamente com a ideia de expulsão do feto antes que possa sobreviver fora do ventre materno. Em João 3,16, o patriarca se expressa, em Jó 3,16, o patriarca se expressa dizendo: ou como aborto oculto não existiria, ou como as crianças que nunca viram a luz, onde se vivifica nitidamente que o aborto é uma expulsão que impede que a criança venha a se desenvolver completamente, possa ver a luz do sol. E neste versículo nós percebemos que a Bíblia não deixa qualquer margem de dúvida, embora o aborto não tenha permitido que a criança pudesse ver a luz do sol, não teve completado o seu desenvolvimento. Ela já era uma criança, ou seja, já era portadora de uma vida e de uma individualidade dentro da palavra do Senhor, à luz da Bíblia. E o Salmo 58, versículo 8, o salmista repete a ideia do patriarca Jó ao afirmar: como o aborto de uma mulher nunca veja o sol,
voltando a dizer que o aborto é um desenvolvimento interrompido de uma vida. Eclesiastes capítulo 6, versículo 3. O sábio afirma: se o homem gerar 100 filhos e vier viver muitos anos, e os dias de seus anos forem muitos, e se sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Mas uma vez se afirmando que o aborto é uma interrupção do desenvolvimento de uma vida, a frustração de uma vida humana, o símbolo de um fracasso. Você já parou, já analisou o tanto de testemunhos que nós temos pelo mundo? Você já analisou se o seu pai, se os seus pais tivessem te abortado? Porque se perguntar para mim e para você hoje, que está me assistindo, ou qualquer ser humano na vida, você queria morrer? Você quer morrer? Ninguém quer morrer. Se alguém chegar a botar uma arma na tua cabeça e interromper a tua vida, você se ajoelha naquele momento, você vai pedir perdão, você vai pedir, sabe Deus por quem, para não te matar. E por que passa na cabeça do ser humano interromper uma vida? Né? Ah, mas eu não desejei, eu não planejei, ou nós não planejamos. E que culpa o feto tem? O feto, ele tem que pagar, ou a vida, e a Bíblia está dizendo que é uma vida, ele é obrigado a pagar ou sofrer as consequências dos atos, né, do casal. Porque o casal não planejou, porque o casal não queria, veio a criança, não, então vamos interromper, vamos acabar logo. Vamos dar fim. É só questão de raciocínio, de pensamento, para nós entendermos que não tem diferença de quem faz um aborto, de quem vai contra uma vida dentro ainda no seu ventre, ou de quem puxa uma arma, um gatilho e tira a vida do próximo. Eu sei que essa lição, no decorrer do mundo, em muitos casos, ela vai dar o que falar. Né? Ela pode dar o que falar. Mas é fato, nós estamos, ou quem faz, quem aprova a tal prática, ele não tem diferença de quem puxa o gatilho e tira a vida do próximo, não. Porque ele está interrompendo uma vida que já está sendo gerada, biblicamente falando, diante da palavra de Deus. É uma vida que está ali sendo gerada, e o ser humano, a maioria... Quando eu digo nós, é porque muitas das vezes cristãos estão assinando embaixo, estão dando alvará, estão concordando com a lei do aborto. Estão concordando com a prática do aborto. A prática do aborto é contra a palavra de Deus. É uma afronta aos princípios bíblicos. O aborto, mais uma vez nós falamos, é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião, ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione, se refere ao tempo em que o embrião fica no útero desde a concepção até o nascimento. Aí só que quando nós voltamos mais atrás na Bíblia, e os mandamentos do Senhor, não matarás. Aí esses tais que estão aí concordando com o aborto, está enquadrando aqui, ó. Não matarás, você está tirando a vida. O aborto, como nós já dissemos, é a expulsão do feto, né, no ventre materno. Existe também o aborto acidental, aquele ocasionado por um problema de saúde da própria mãe ou do acidente que precipita a expulsão do feto. E a Bíblia nos traz um exemplo da nora de Eli, que diante da notícia horrível recebida, acabou por precipitar o aborto, a mostrar que é possível que as circunstâncias levem a mãe a ter acelerado o parto, sem que isso implique em qualquer condenação da mãe, ainda que o exemplo bíblico mencionado não seja um aborto, vez que o feto já se encontra completamente desenvolvido, mas é um caso de acidente. É um caso de saúde, foi espontâneo,
Ela não esperava, mas uma coisa é quando é consciente. Eu quero, eu vou fazer, eu vou acabar, eu vou interromper. Você está tirando uma vida, matando uma vida, dando fim, né, àquilo que Deus planejou. Não é um erro do ser humano, não. Porque se Deus quisesse, nem acontecia. Se Deus quisesse, nem acontecia. Se aconteceu, tudo acontece com a permissão dele. Tudo neste mundo, dentro da palavra que nós estamos lendo, dentro dos princípios divinos, nada acontece sem que ele não saiba. Nada acontece sem a permissão dele. A lição de número 3, a sacralidade da vida. A vida é inviolável. Fique bem claro que a vida ela é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, autor e a fonte originária, né, do fôlego divino, Gênesis 2, versículo 7, Jó 12, 10. E nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida, Salmo 36, versículo 9, e o Salmo 90, versículo 12. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Então não depende do meu interesse, não pode sobrepor as minhas questões ideológicas, não pode ser um mero caso, né? E os defensores dessas causas antibíblicas asseguram eles que o ser em gestação não é uma pessoa, por não dispor ainda de maneira plena dos mecanismos da razão, pensamento, raciocínio, consciência, inclusive do bem e do mal e livre-arbítrio. Vejamos o que a Bíblia mostra em Juízes, capítulo 2, 13, do versículo 2 ao 25. Veja, leia esta passagem, você que vai assistir. Eu não vou ler para não tomar tempo, é muito grande para a videoaula, mas leia Juízes 13, versículo 2 ao 25. Leia esta passagem com a mente aberta para Deus. No versículo 8, a criança prometida a Manoá e a sua esposa é apresentada em seu desenvolvimento inicial. É questão de lermos Bíblia, irmãos. Você crente que é a favor do aborto, lê Bíblia. Eu costumo dizer que as lições bíblicas, ela não é para o ímpio. Não de forma contundente, mas ela é para a igreja que está apoiando certas práticas. É para a igreja, e a lição é clara, como a igreja deve, né, viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É para a igreja. O mundo jaz no maligno. O ímpio, ele está fora dos padrões divinos. Aquele que não conhece a Sagrada Escritura, aquele que não aceita Jesus como Salvador da sua vida, ele está fora disso aqui. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, que somos conscientes do que a palavra de Deus nos ensina e somos favoráveis a tais leis, a essas atitudes, nós precisamos nos despertar e entender que esta lei, que esses preceitos, que essas arbitrariedades vai contra a palavra de Deus. Vai contra tudo aquilo que Deus estabeleceu, né? O começo da vida, ela está desde a fecundação do embrião, né? As escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. E o profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação, Jeremias 1,15, 1,5. O rei Davi corrobora que a pessoa é concebida e cuidada pelo Senhor desde a concepção, Salmo 139, versículo 3. Deus é quem forma o ser vivo
dentro do ventre da mãe, Salmo 139, 14. Ainda o salmista afirma: Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Salmo 139, versículo 15 a 16. Então, à luz da ética e da moral, o aborto é um crime, pois a vida humana tem início no exato momento da criação. Sempre que a Bíblia descreve o nascimento de alguém, deixa claro que a vida humana está presente desde a concepção até o nascimento. Concepção, gestação e parto não se desvinculam. Gênesis 4:1. Davi, por sua vez, reconhece no ventre materno como um indivíduo completo que ia sendo formado pelo próprio Deus, versículo 15 e 16. Então, fica aqui um alerta. Esta lição ela é um alerta para nós cristãos não concordarmos, né, com tais práticas. Para finalizar, nós temos a posição cristã. A igreja que mantém um princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. 1 Samuel 2,6. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida, 2 Timóteo 3,8. Então precisamos combater. Em termos sociopolíticos, a igreja jamais deve deixar de se pronunciar, de buscar influenciar as decisões políticas no sentido de impedir isto em termos de Brasil, que seja aprovada qualquer legislação abortista ou que menospreze a vida humana, seja através de manifestos, notas oficiais ou mesmo de um lobby direto junto ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo. Por ocasião das eleições, deve buscar saber a posição de cada candidato, né, a respeito do tema e orientar o povo de Deus que não compactue com qualquer motivo ou grupo que defenda o aborto. Dada as suas contrariedades à palavra de Deus, a igreja deve buscar tudo o que é lícito na sociedade e aborrecer o mal. Filipenses 4:8, Romanos 12, versículo 9. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aborto é crime. O aborto vai contra a palavra de Deus. E aqueles que defendem e nós que apoiamos, né? Quando eu falo nós, a igreja em geral no mundo, que apoia partidos, que apoiam candidatos, que apoiam, né, ONGs, que apoiam todo tipo de coisa que é a favor. Deus está vendo. Deus está te vendo. E Deus me vê. Quando nós concordamos com tais práticas, viu? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que esta aula seja um despertamento para a igreja, para não interromper a vida humana, porque você não gostaria de ser interrompido com seus 20 e 30 anos, na sua melhor fase, como os muitos dizem. Então, quando acontecer, quando vier até você, não queira interromper também não. Porque talvez passou pela cabeça de alguém abortar você. Mas no íntimo da criação da sua mãe, da sua família, ele falou: não, vamos ter, vamos dar vida, vamos gerar. E você está aí hoje. Talvez eu e você, ou quem está nos assistindo, seja fruto de um pensamento de aborto que não foi concretizado para a glória de Deus. E estamos aqui hoje para defender, né? Para defender a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima aula.